Paz, igreja, bom dia a todos, a paz do Senhor. Como já foi falado desde o começo aqui, né? O tema do nosso culto é Deus presente. Eu sou o lugar de habitação, amém? E o tema da minha palavra também é o Deus presente. E eu queria abrir primeiro Colossenses 1:26. Amém? Esse mistério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e filiação. O mistério, em poucas palavras, é este: Cristo está em vocês. E isso dá a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Nós somos casa do Espírito Santo. Nós que temos que chamar o Espírito Santo para estar na nossa vida. Ele está sempre presente sobre nós, Ele está sempre presente sobre os nossos caminhos. Mas é nós que temos que dar liberdade para Ele habitar em nós, amém? A minha palavra, ela tem 4 tópicos. E eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 8:22. Lucas 8:22. O primeiro tópico da minha palavra é: aonde está Deus? E aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Esses discípulos, eles estavam num dia bom, né? E foram atravessar o rio com Jesus. Eu nunca pesquei, mas eu creio que quando a gente vai andar de barco, alguma coisa assim, a gente tem que entrar no barco quando o tempo tá bom. Se o tempo tá fechado, ninguém entra, né? E eles entraram ali com o Senhor naquele barco. E durante o percurso, Jesus dormiu. E a tempestade, o tempo fechou, ficou tudo escuro, ficou tudo cinza e começou uma tempestade. Eu li os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E em Marcos, se eu não me engano, fala assim que as águas entravam dentro do barco, de tão forte que estava a tempestade. E eles se desesperaram ali, eles ficaram com medo, eles ficaram assim: meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai perecer, a gente vai. E ali, sabe, sempre declarando palavras ruins. Mas eu reparo aqui que eles estavam tão acostumados a estar na presença do Senhor, a estar com Jesus. Estavam tão acostumados a estar com Ele, que eles esqueceram de quem estava no barco com eles. E muitas das vezes nós somos assim. Vem uma tempestade na nossa vida, vem uma tempestade na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente já começa a blasfemar, a reclamar e a perguntar: aonde está Deus, que não está vendo o que eu estou passando? Aonde Ele está? Mas somos nós que não damos liberdade para o Espírito Santo. Porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está sempre do nosso lado. Ele estava ali no barco, e Ele está lá na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está com você. Mas é a gente que nos esquecemos dEle. Nós somos muito falhos e a gente acaba se esquecendo do Senhor, né? Essa é a verdade. E hoje eu queria perguntar para você: aonde você tem esquecido Jesus? Aonde você esqueceu Ele hoje? Aonde você esqueceu Ele na semana passada? Aonde você esqueceu Ele no ano passado? Aonde você deixou Ele dormindo? E queria entrar no segundo tópico já, que é a maravilhosa graça de Deus. Em Atos 8, conta que Saulo, que ele era Saulo, era um perseguidor do povo de Deus. Atos 8:3. Amém? Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Esse era Saulo, que perseguia o povo de Deus. Ele ia atrás, onde tinha gente se reunindo em nome de Jesus, para
lhe manifestar a glória do Senhor, ele ia atrás e ele arrastava e levava preso, perseguia. Mas em Atos 9, ele fala assim que Saulo pediu autorização para ir a Damasco, para prender mais pessoas, para perseguir mais pessoas. E no meio desse caminho que ele estava indo para Damasco, ele escutou o Senhor. Deus falou com ele e perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali no mesmo instante a Bíblia relata que ele caiu. Só de ouvir a voz do Senhor, ele caiu. E ele ficou ali abaixado, e o Senhor falando com ele, e ele perguntando quem era o Senhor. E ele falou assim: eu sou aquele que você persegue, eu sou aquele que você esquece. E quando ele estava ali no chão, o Senhor falou assim para ele: você vai a Damasco, mas você vai pela minha vontade, não pela sua. Você vai porque eu quero, não porque você quer. E ele, quando ele foi se levantar ali, a Bíblia fala que Deus tirou a visão dele por 3 dias. E Saulo, mesmo sendo perseguidor do povo de Deus, mesmo estando cego, mesmo não sendo cristão, ele obedeceu o Senhor. Ele viu que aquele Deus era um Deus presente, que era um Deus maravilhoso, que era um Deus poderoso, como nós declaramos hoje aqui no louvor. Olha o que ele fez na história de Paulo. Paulo era um perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia. Mas ali ele entendeu, ele teve uma experiência com o Senhor e ele entendeu que não era pela graça dele, não era pelo que ele podia fazer, não era pelo que ele podia dar, era a graça do Senhor, a graça dele nos basta. E aqui eu entendi assim que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o que a gente fala, não tem nada a ver com o que a gente faz, é tudo sobre Ele. Há uns anos atrás, eu fui na igreja da minha tia, que estava tendo uma festividade na igreja dela, ela me convidou para ir. E quando eu cheguei lá, o pastor dela falou assim para mim: Fia, você louva? E eu falei: não. Você canta na igreja? Eu falei: não. Ele falou: mas eu vejo você no altar. E eu falei assim: eu não louvo, eu não canto. Mas se o Senhor quer isso para minha vida, eu recebo. E eu recebi aquela profecia na minha vida. E foi passando os dias e eu posso afirmar para vocês que eu não tinha vontade nenhuma de estar no altar, de louvar, de pregar, de nada. Eu não tinha vontade. Eu só queria Jesus na minha vida, mas eu não queria estar aqui. Mas depois daquele dia parece que uma chave destravou na minha vida. E eu entendo, assim, é uma coisa que eu tenho muito comigo, que não é a gente que escolhe os nossos sonhos, é o Senhor que planta em nós. E eu creio que naquele dia o Senhor, Ele colocou aquele desejo no meu coração. Então eu comecei a buscar, e eu lembro que era um tempo como esse, primícia de jovens. A Cassiane foi lá em casa, dormiu lá, e eu estava conversando com ela e eu falei assim: eu tenho vontade de entrar no louvor, mas eu quero que seja uma coisa certeira, que se for da vontade do Senhor, se foi Ele mesmo que falou, ainda duvidei, se for Ele mesmo que falou, eu não quero pedir para entrar, eu não quero falar, eu posso participar do ensaio, não, eu quero que o Senhor me chame. E eu comentei com ela no sábado, e no domingo de manhã, depois do louvor aqui, do culto, glória a Deus, foi maravilhoso. Aí o pastor, não sei se ele vai lembrar, mas ele chegou em mim e ele falou assim: você é afinada, né? Vai no louvor, vai lá no ensaio com a gente, quinta-feira, a gente vai colocar você no grupo, taraná. E na mesma hora ali, eu vi todos os planos do Senhor começando a se cumprir na minha vida. Porque foi Ele que falou, e quando Ele fala algo para você, Ele vai cumprir. Às vezes é a gente que não está preparado para poder receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Mas já está preparado, é a gente que tem que se preparar para receber. E mesmo assim, entrei aqui, mas os ensaios não fluíam, os ensaios não iam, minha voz não saía, até hoje não sai. E eu falava assim: Senhor, foi o Senhor que disse que era para mim estar ali, o Senhor que falou que era para mim estar no altar.
Então me capacita, Jesus, me capacita para estar lá. E muitas das vezes eu falei assim, Senhor, eu vou sair, eu vou desistir. E o Senhor falava assim para mim, eu te coloquei lá. Eu te coloquei lá, não é para desistir. E uma vez era um culto, a gente que ia levar o louvor, os jovens, e eu acho que eu ia ministrar um louvor. E eu abaixei ali e falei assim, Jesus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz, mas o Senhor é, e o Senhor me capacita, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor me capacita, que seja tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, tudo para o teu poder e não pelo meu, Senhor. Senhor, hoje eu quero sentir a tua presença diferente, eu ali orando e pedindo para o Senhor, e quando eu subi aqui, não foi a melhor. Eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda, muito, muito, mas o Senhor me deu paz. O Senhor me deu paz. E é isso que importa. É aqui como Paulo. Paulo, ele não merecia estar na presença do Senhor, se a gente for olhar por esse lado. Mas foi Deus que chamou ele. Foi Deus que capacitou Paulo para estar ali onde ele estava. E qual é a área da sua vida hoje que você tem que entregar nas mãos do Senhor para ver que é a graça dele sobre a sua vida? Que a graça dele te basta. Fala com ele, pergunta, fala com o Senhor, diga para ele qual é a área da sua vida que você precisa entregar nas mãos do Senhor. E aqui a gente vai entrar na terceira já, que é qual a sua identidade. Às vezes vem muitas situações sobre as nossas vidas para nos afastar da presença do Senhor. Muitas das vezes vem tempestades, muitas vezes. E eu sei que o Senhor, Ele me moldou muito. Eu sei que Ele tem muito a moldar ainda. Mas eu era tão diferente do que eu sou hoje. O meu pai, minha mãe, a minha prima que está ali, ela pode afirmar isso para vocês. Eu era muito estressada. Eu brigava com todo mundo. Eu queria discutir com todo mundo. Se alguém falava um A, eu queria falar o ABCD. E na minha casa também era assim. Minha mãe falava, eu falava, mas assim eu não concordo. Meu pai falava assim, eu não concordo. Mas depois que eu conheci Jesus, eu vi que aquilo era errado. Eu deixei o Senhor me moldar. Ainda deixo Ele me moldar. E eu falo, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dos meus caminhos, que seja a tua vontade, não a minha. Eu falo isso todos os dias, é repetitivo, mas eu falo. E eu mudei muito. Hoje eu tento falar o menos possível, eu tento dizer o menos possível. E mesmo assim ainda tem pessoas que me apontam. Ah, mas como que você está na igreja se você era assim? Como que você faz isso se você era assim? E Jesus me revelava que não era só comigo. Que tem alguém aqui que hoje mudou muito, deixou o Senhor trabalhar, deixou o Senhor moldar, mas as pessoas ainda acusam seu pecado, acusam aquilo que você pediu para o Senhor transformar e Ele está transformando. Muitas pessoas são assim, mas hoje eu digo que Jesus está no barco com você. Muitas pessoas também tentam nos apresentar outros deuses, não necessariamente uma outra religião, mas você que tem um relacionamento, que é casado, às vezes vem outros deuses na sua vida e você dá liberdade para esses deuses entrar. Deixa aquele homem, aquela mulher de fora entrar para destruir o seu casamento. Às vezes o Senhor entregou um ministério na sua mão, alguma coisa na tua mão, um dom, e você tem negado esse dom, esse ministério. E eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel 3. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. 3. Então se reuniram os sátrapas
os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram de pé diante da imagem. 4. Nisto, o arauto proclamou em voz alta: ordeno-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som de trombetas, flautas, harpa, cítara, da lira, da gaita, de foles, tudo quanto é tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. 6. E quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E ali nos próximos versículos, a palavra diz que muitas pessoas se prostraram ali diante daquela imagem, mas alguns judeus não estavam se prostrando. E foram lá fofocar para o rei. Falar, os judeus eles não estão se prostrando a essa imagem, mas principalmente falaram o nome de 3. Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles não estão se prostrando na tua presença. O que o Senhor vai fazer? E versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. E lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é vocês que não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem que eu levantei? 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto mudou e alterou em relação a eles, e ordenou que se esquentassem a fornalha de fogo 7 vezes mais do que de costume. E ali ele mandou os soldados mais fortes deles ir lá e prenderem e jogarem Mesaque, Sadraque e Abednego ali naquela fornalha de fogo. E aqui fala assim que as brasas estavam tão quentes que os soldados que foram jogar eles lá foram mortos pelo fogo. Versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade. 25. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 soltos andando no meio do fogo, e não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então eles saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não tinha poder algum sobre o corpo deles. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, e os mantos não sofreram mudança, e eles não tinham cheiro de fumaça. No 28, então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seus anjos e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto e ordeno a todos os povos, nação e língua, que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Uma vez eu preguei para os jovens, sobre identidade.
E eu perguntava ali, qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Sabe onde a gente encontra a nossa identidade? Na intimidade com Jesus, na intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade com o Pai, tem identidade de filho. E nós somos filhos de Deus, amém? Às vezes vão vir muitas fornalhas nas nossas vidas, muitas tempestades, mas se nós sabemos quem nós somos e a quem nós servimos, Deus se faz presente. E Ele muda as nossas situações, Ele muda tudo aquilo que vem para nos afastar, para nos deixar magoados, para nos deixar para baixo. Ele transforma. Ele transforma. Quando a gente sabe a nossa identidade, ninguém pode chegar e nos acusar, porque nós sabemos quem nós somos. E o quarto passo aqui já para encerrar, né? Eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus 13:8. O tópico desse é: Deus não muda, mas nós que precisamos ser transformados. 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Nós que precisamos ser transformados na presença dEle. Tem gente que sabe que é filho, mas não age como filho. Tem gente que sabe que é ungido, mas não deixa a unção fluir nas nossas vidas. Tem gente que sabe que é salvo, que tem salvação, que existe salvação, mas não tem alegria na salvação. Tem gente que sabe que Deus é cura, mas ainda está magoado nos sentimentos, na alma, ainda está magoado. E precisa ser transformado. Tem gente que sabe que é liberto, mas ainda está aprisionado no pecado. Porque não importa você saber quem você é também, ou o que você pode fazer, ou do que você é capaz, não importa. O que importa é o que Ele quer de nós. Pergunta para Ele o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer dos teus caminhos. Pergunta para Ele. Sem Ele nós não somos nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Ele. A confiança que Mesaque, Sadraque e Abednego tiveram em Deus foi tão grande, tão poderosa. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam a identidade deles, que o nome de Deus foi honrado. Aqueles reis, aqueles governantes, aquele povo soube que só Deus é quem pode, só Deus que pode. O nome de Deus foi glorificado através da vida dele, da fé deles. Às vezes a gente não precisa estar jogando Jesus goela abaixo de ninguém. A gente tem que pregar. A gente tem que levar a palavra do Senhor. Mas Jesus não é nome de acusação. Jesus, Ele não é nome de acusação. Ele não é nome de acusação. Jesus é nome de salvação. Jesus é nome de vida, de um Deus presente. Esse é quem Ele é. Muitas das vezes aqui, nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente faz, vai mostrar quem é Deus. Então, você que tem que saber qual é a sua identidade, você que tem que saber que a graça de Deus te basta. É você que tem que saber, porque às vezes as pessoas vão olhar para você e vão sentir o Espírito Santo. Uma vez a Duda, quando ela pregou aqui pra gente, ela falou que uma pessoa chegou nela e falou assim: você é diferente. E é assim, gente. As pessoas vão olhar para a gente e vão ver diferença na gente. Vão sentir Jesus através de nós. Nós somos lugar de habitação do Espírito Santo. Nós não somos um lugar que eu já falo assim: Jesus, hoje eu quero te servir. Hoje eu quero te ouvir. Hoje você pode falar comigo. Aí no outro dia a gente está meio assim: hoje eu não quero. Não fala hoje não. Não vem hoje não. Não. Nós somos lugar de habitação. Repita aí no seu lugar: eu sou o lugar de habitação. Eu sou o lugar de habitação do Espírito Santo. Nós somos. Mateus 26, 73. Mateus 26, 73.
Aqui conta quando Pedro nega Jesus, né? Mas eu quero frisar um versículo, 73. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Isso aqui para Pedro foi ruim, mas esse é o nosso alvo. Sermos parecidos com Jesus. Levarmos Jesus através das nossas vidas, através dos nossos caminhos. Uma vez a Camila, ela pregou pra gente e falou assim: a nossa caminhada com Deus é uma corrida sem linha de chegada. Tem linha de chegada, é a volta de Jesus, amém? Mas quando a gente sabe que Ele vai voltar, a gente não sabe. Ele não falou o dia que Ele vai voltar, mas Ele falou que vai voltar. E a gente tem que se preparar. E é isso, é uma corrida. Todo dia a gente corre um pouco mais. Todo dia a gente corre um pouco mais. Todo dia a gente vai um pouco mais. Todo dia a gente se entrega um pouco mais. É assim. A gente tem que deixar cada dia um pouquinho mais correndo na presença do Senhor. Ai, mas eu estou tão cansada de correr. Eu estou tão cansada de estar nessa corrida. Eu acho que eu vou sair aqui no próximo. Não desista do Senhor. Não desista de estar na presença dEle. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus grandioso. Um Deus que acalma a tempestade só de falar. Que livra você do fogo. Que transforma a tua vida. Esse é o Deus. Esse é o nosso Deus. E hoje, se você, assim como eu, sabe que você tem que correr um pouquinho mais, porque você está muito atrás, se coloca de pé nesta manhã. E que você venha declarar que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo é sobre nós, que Ele é um Deus presente, que Ele está aqui, que é nós que precisamos ser transformados. E eu queria chamar a Duda para fazer essa oração com vocês. Amém? Aleluias. Feche seus olhos e sinta-se à vontade, porque você está na casa do Pai, na sua casa. Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa manhã. E Jesus, hoje tomamos a decisão de dizer que nós não somos lugar de visitação. Jesus, nós não fomos criados para apenas vir aqui na sua casa e falar assim: Jesus, vem apenas me visitar. Mas sim, Jesus, somos lugar de habitação. Nós viemos aqui na sua casa e pedimos: vem morar em mim. Vem, Jesus, cumprir o seu propósito na minha vida. Eu não quero estar distante, pois o Senhor não é um Deus de longe, mas o Senhor é um Deus de perto.